Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Adeus, Ano Velho já foi, Radar. Feliz Ano Novo. É, você que tá ligado na nossa outra idade. Feliz Ano Novo, feliz 2015. Começando esse ano, né? A gente espera que realizações, muita paz. Agora, para a gente ter realizações, para a gente ter paz, o mais importante de tudo, saúde, gente. Saúde é importantíssimo, né? Então, para isso, nós estamos aqui com a nossa ultra idade, de 0 a 100 anos, como eu costumo dizer sempre, não é? E com esse espaço dedicado à saúde, que é o Guia Saúde Popular, guiasaudepopular.com.br, projeto idealizado pelo Dr. Fábio Freire, abraçado com muito carinho pelo nosso Sidney Oliveira. E tá aí, começando mais um ano, graças a Deus, não é? E começando mais um ano falando como especialista, que já esteve com a gente aqui essa semana e continua hoje, nesse dia 1º de janeiro, com a nossa querida professora Simone Macedo, formada pela Universidade de São Paulo, dando uma aula sobre atividade física, que é tão fundamental nos dias de hoje. Professora, tudo bem? Tudo ótimo. Foi bem a passagem de ano, tranquila? Graças a Deus. Isso é fundamental, né? É bem gostoso. E com saúde, né, Bastante. professora? É aquilo que a gente sempre costuma dizer. É isso mesmo. Falamos essa semana a respeito de atividade física. Nunca é tarde para começar, isso ficou muito claro, né? Com esses conhecimentos fantásticos da professora. E hoje a gente escolheu um tema muito legal. Tem muita gente que quer fazer exercício, mas fica na dúvida. Mas natação, vou para a natação? Ou não só natação, vou para o exercício em água, em piscina? É melhor? É melhor, de repente, para as articulações? É melhor, pessoa às vezes mais idosa, que tem medo? Não vou caminhar, eu prefiro nadar. E quem vai dar essa aula para a gente, mais uma vez, é a professora Simone Macedo. A água, ela é vida, né? A água é mágica, né? É mágica. É mágica, hein, professor? A água é mágica. É mesmo, não? A água é muito bom, né? Tudo que é na água é bem mais tranquilo. E a gente tem aí, né? Existem algumas dúvidas, né? Que a gente sempre fala que eu vou fazer natação, vou fazer hidroginástica, principalmente as pessoas mais velhas, às vezes o médico até prescreve para fazer hidroginástica, né? Qual que é a diferença entre fazer exercício dentro e fora da água, né? A base, né, na verdade, é a redução do impacto do exercício dentro da água. Então, assim, dentro da água, qualquer exercício que a gente faça, o nosso corpo, as nossas articulações, elas sofrem menos impacto por conta da própria resistência da água e das propriedades da água, da densidade da água, enfim, tem uma propriedade que chama empuxo, né? E que reduz o impacto que a gente tem, né? Mas, de qualquer maneira, você tem um impacto sim, mesmo na hidroginástica existe impacto na água sim. Toda vez que você está pisando no chão da piscina, você está tendo impacto. Reduzido em relação à terra, mas existe o impacto sim, né? Agora, na hora que eu estou nadando, aí já é diferente. Você está em flutuação, quando a gente está em flutuação, a gente não sofre impacto, né? Mas qual a diferença, né? Além da redução do impacto? Toda vez que você está dentro de um ambiente líquido, aquático, né, dentro da piscina, né, você tem algumas alterações fisiológicas importantes, né? A primeira dela melhora a parte da circulação, né? Você tem uma melhora da sua circulação. Então, pessoas que têm edemas, gestantes, o fato de estar dentro da água, não precisa nem se exercitar, a água já está ajudando você a reduzir os edemas, principalmente de membros inferiores. Então, para quem tem esse tipo de problema, exercício em água é ótimo, né? E aí sempre tem aquela dúvida, precisa saber nadar, não precisa saber nadar? A pessoa fica com medo, né? Eu não sei nadar, então não vou. Não, a hidroginástica você pode fazer ela com o pé no chão, com uma piscina que não é muito profunda, é recomendado fazer, inclusive para quem não sabe nadar. Existem aí algumas coisas auxiliares, alguns flutuadores auxiliares que ajudam para quem tem um pouco de medo. E é interessante que muita gente vem fazer hidroginástica para aprender a perder um pouquinho o medo da água e depois vai para a natação. Isso é bem interessante, né? Mas o exercício ele é importante tanto dentro como fora da água, né? A maior diferença é que dentro da água você tem uma redução do impacto e quando você se mexe dentro da água, a água oferece uma resistência contra o seu movimento, né? E aí você também gasta mais calorias simplesmente por se mexer na água, diferente do que se mexer em terra. Por isso que o pessoal fala que nadar emagrece. Assim como
qualquer atividade aeróbica, Qualquer atividade aeróbica. De resistência também emagrece, mas o exercício, a água emagrece sim também, Que né? coisa, hein, doutor? Também emagrece, porque você gasta mais energia, inclusive porque você tem que vencer uma resistência muito maior, porque a água está lá, né? Imaginem vocês que vocês estão andando contra um vendaval, contra um furacão. É a mesma coisa do que se locomover na água. Você se locomove, é sempre difícil se mexer na água. É pesado, né? Às vezes andar pesado. mesmo na piscina é pesado, você Exatamente. levanta o pé, é muito mais pesado do que se estivesse caminhando. Na verdade, é pesado, nem sei se seria o termo ideal. É mais difícil. Mais difícil, né? exato. Porque, na verdade, a água te leva para cima, por causa da flutuação, do empuxo, né? Ela te leva para cima, ficar em pé na piscina é um desafio. E se locomover na piscina é um desafio porque você gasta muito mais energia andando dentro da água do que andando fora da água, né? Existe um gasto maior, gasto energético maior. E é muito interessante que hoje existe uma modalidade que pouca gente conhece, que é a corrida aquática, né? Então, pessoas que precisam ou recuperação, atletas que precisam de recuperação, ou estão lesionados, não podem correr, eles vão correr dentro da água, né? Porque você consegue correr dentro da água, é muito interessante, uma técnica que você usa sem flutuador e na piscina profunda, e você consegue fazer os mesmos movimentos de corrida e você corre dentro da água. Existem estudos já sobre os benefícios da corrida aquática, porque você consegue os mesmos benefícios aeróbicos da corrida fora da água, só que você não tem um impacto, porque aí você está correndo sem pôr o pé no chão, então você não sofre impacto nenhum. Então, para pessoas lesionadas, isso é excelente. Então, a água, ela é uma alternativa, né? Ela é uma alternativa muito interessante. E para o público mais velho, tem gente que não gosta de ir para academia, tem gente que não gosta de se expor na rua, correr. Exatamente, tem gente que tem vergonha de se expor. E a água é um lugar ideal para você não se expor, né? A única exposição que você vai ter é o momento que você sai do vestiário e que você entra dentro da piscina. Fora isso, ninguém está vendo você está com o seu maiozinho, está dentro da água, ninguém te enxerga. Se você errou o exercício, se você fez certo, se você fez errado, ninguém está olhando. E isso acaba ajudando algumas pessoas que são mais introvertidas, mais tímidas, a se exercitar. Falar, lá dentro eu sou anônimo, ninguém está me vendo. Então eu vou para dentro da água, né? E realmente é interessante como muita gente prefere o exercício de água em detrimento do exercício em terra, por conta de você estar lá escondidinho, ninguém me enxerga, né? E os benefícios são excelentes. Tem uma questão importante, que muita gente tem medo de entrar na água, porque, não, eu comi, eu me alimentei, então agora se eu for para a água é perigoso, eu tenho uma congestão. Tem tudo isso, né? São coisas dos nossos avós, né? Então, assim, eu já ouvi histórias diversas, né? Mas existe sim um problema de se exercitar. O banho de imersão, né? O banho de imersão. Na verdade, assim, existe uma diferença de pressão na hora que você entra na água, existe primeiro um aumento rápido da pressão e depois uma queda. Então, isso pode interferir em alguma coisa, mas o problema de comer e se exercitar, não só dentro da água. Quando a gente se exercita, né, na verdade, o sangue ele vai para os músculos, para quê? Para dar suprimento para ele poder se movimentar, né? Se você tiver comido antes de fazer o exercício, não precisa ser água, pode ser terra também. Eu comi e vou fazer exercício, todo o sangue que estava no seu estômago para a digestão, ele vai ser mandado para as áreas externas para o exercício. E realmente pode haver uma paralisação da digestão e você ter um mal-estar. Isso pode acontecer. Então, existem algumas coisas que não é só porque eu estou dentro da água, mas a água também pode interferir, principalmente se eu entrar numa água muito gelada. Isso também tem que tomar cuidado, né? Água muito fria, água muito quente também, elas não são legais para quem não está acostumado e elas causam reações fisiológicas que causam mal-estar, sim. É importante a gente ter uma água adequada para praticar o exercício, que não seja nem muito quente. Aquela água quentinha, 34 graus, é uma delícia para você não se mexer. Para o exercício ela é quente. Isso é importante. Tem tudo isso também, né? Tem uma série. Estudar a água é muito legal, porque tem uma série de fatores que, se você mexe, já muda todo o exercício. É bem interessante. Tem a ver com idade? Uma pessoa mais idosa, é melhor uma piscina mais aquecida? Tem a ver com a intensidade do exercício que você vai praticar, né? Se você vai praticar um exercício muito intenso, então os nadadores, gente que vai treinar, que você se exercita, a sua temperatura corporal ela vai aumentar e você precisa resfriar de alguma maneira, e se a água estiver muito quente, você não vai resfriar. Então, o seu organismo entra em colapso. Então, água quente para muito exercício intenso, se você vai se exercitar, vai se aquecer pelo exercício, a água quente não é indicada. A água mais fria é mais indicada. E o inverso também, né? Se você vai fazer uma atividade, por exemplo, senhorinhas que estão no inverno, que vão para uma aula de hidroginástica leve, de baixa intensidade, elas vão ficar lá 1 hora, 40 minutos dentro da água. Se a água estiver muito fria,
elas podem sofrer hipotermia também, elas podem ter a hipotermia, né? Então, precisa saber, o exercício vai ser forte? Não vai ser forte? Quanto tempo vai ficar na água? Então, existe aí uma receitinha aí de intensidade de exercício e temperatura da água, né? Normalmente, para a hidroginástica, a gente usa uma água em torno de 27, 28 graus, até 30 estourando. Águas muito quentes são mais para recreação mesmo. Ah, tá certo. Uma coisa importante, doutora, professora, tem gente que em casa tem banheira, né? Aquelas banheiras que hoje em dia já são mais difíceis, enfim. E hoje com a economia de água nem estamos usando, mas né? antigamente a gente tinha aqueles banheiros com aquelas banheiras e tal. Esses banhos de imersão, eles são importantes são saudáveis. também? É a mesma coisa que você entrar numa piscina. E não precisa ficar parado, pode se mexer lá dentro. Mesmo parado, a água ela já vai ter aquele efeito de reduzir edema, só de você estar na banheira, né? O cuidado que você tem que ter é que se a água estiver muito quente, sua pressão vai cair e você pode ter um desmaio. Se estiver muito quente a água, né? Então você pode desmaiar e aí é perigoso. Se desmaiar na água, você pode se afogar. Claro. Então você precisa ter todos os cuidados. E ter sempre uma... Eu sempre trabalhei com piscina a minha vida toda, né? Então a primeira aula que eu sempre dou é riscos de se trabalhar com água. Porque água, você morre, né? Se você ficar um pouco mais tempo embaixo d'água, você acabou. Exato. Então, todos os cuidados, quando a gente mexe com água, todos os cuidados temos que ter. Se eu tenho uma banheira na minha casa, eu tenho que ter alguma coisa de segurança, que se acontece alguma coisa comigo, eu preciso avisar alguém. Então, ter sempre alguma coisa, sei lá, um sininho, uma campainha, alguma coisa para você se comunicar caso tenha alguma pessoa na sua casa. Se não começar tiver, a se sentir mal, tem um sininho, tiver, uma grande ideia. Besteira, uma né? campainhazinha. Opa, comecei já... E se você não tiver ninguém e estiver dentro d'água, tenha bastante cuidado, né? Porque se você desmaia dentro de uma banheira, isso é perigoso. Não vai acontecer, não é uma coisa comum de acontecer. Claro. Só se a água estiver muito quente, né? Mas é muito importante ficar dentro da água. Hoje a gente não fala muito por conta da economia de água, que é bom a gente não encher as banheiras, não é para encher banheira. Por enquanto né? não está dando para encher, não. Vamos para a piscina do clube que já está cheia. Por enquanto. Vamos para a piscina do clube que já está cheia. Mas estar dentro da água, imerso na água, ele traz bastante benefícios para a sua saúde. Bastante benefícios. Isso pode ser considerado um exercício também, não? Não, ficar dentro da água não é exercício. Não é considerado um exercício, mas ele a água tem uma... tem poder de ajudar a gente, principalmente no sistema venoso, ele é importante. Retorno venoso, quem tem varizes, é importante. Mas também não pode ser água muito quente. Uma coisa importante que a senhora falou, por exemplo, varizes. Qualquer exercício, ele ajuda muito a circulação. Ajuda. Né? Você falou, inclusive, na água que melhora até a circulação. Quer dizer, então é recomendável de 0 a 100 anos, como eu brinco aqui no Ultra Idade. Desde criança, se começar o hábito criança, melhor ainda. A água, desde que o médico libere você, para o seu filho poder entrar na água, que desde que nasce você pode, desde o dia que nasceu você já pode colocar na água, mas temos aí algumas coisas que a gente não recomenda. Então, geralmente é depois de 6 meses que a criança está liberada para entrar na água, a vida toda. Quanto mais tempo tiver na água, melhor. Professora, sempre dando uma aula para a gente, né? Simone Maceto, formada pela Universidade de São Paulo, e ela falou em água. A água é vida, né? E olha só, vida também é você prevenir a saúde, você ter vida mais longa, com esses suplementos alimentares da linha Cid de Oliveira. Água, por exemplo, o peixe vive na água. O peixe tem, sabe o quê? Demais, ele tem ômega 3. Ele tem ômega 3. E o ômega 3 é importantíssimo para o peixe. Tem gente que come peixe por causa do ômega 3. Aliás, uma série de alimentos que estão saindo agora tem lá, rico em ômega 3. E as pessoas preferem. Por quê? Porque o ômega 3 ele é consumido no mundo inteiro. E ele é um suplemento fantástico, porque ele ajuda na questão da cabeça, né? O cérebro, ele ativa mais o cérebro, as atividades cognitivas. Ele também é ótimo na questão de circulação, porque é a gordura boa que combate a gordura ruim, combate o colesterol, né? E também é um anti-inflamatório natural. Então essa joia aqui, ó, tá por R$ 9,99 na Ultrafarma. Ah, você viu como você decorou rapidinho o preço? Ah, decorou, é. O ômega 3 tá joia. Ó, R$ 9,99. Vem cheio dessas cápsulas aqui, que são uma joia, e aí você leva para casa. Você pode comprar na Ultrafarma ou ainda pedir. ultrafarma.com.br ou ainda pelo telefone 5591-1466. 5591-1466. Você já viu peixe sentidor, não? Ele não sente. Pelo menos eu nunca vi peixe reclamar, né? Cair, já viu peixe cair? Não cai, porque tem o equilíbrio, né? Ômega 3, rico ômega 3, você vai adorar. Não só ômega 3, como toda a linha de suplementos Sidney Oliveira. O Sidney, você sabe, não ia colocar o nome dele se não fosse 10, tá certo? Tá aqui, ó, na minha mão. Professora Simone Maceto, desejando um excelente 2015 e que a senhora venha sempre aqui, que a senhora sempre esteja com a gente no Ultra Idade, para que a gente possa passar
essas informações tão importantes que a senhora passou para todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. E um grande 2015. Para todos nós. Com muita saúde e muito movimento. Muito movimento, muito movimento. Muito movimento, não pode parar. Não. Tá aí, ó. Não se esqueça, professora Simone Macedo. Estamos no YouTube, hein? Atenção, YouTube, canal Pernas Vídeo, Ultra Idade. Este programa logo também estará lá no YouTube, mas a gente vai ter também a professora aqui mais vezes para que ela possa dar essa aula pra gente. Vamos para um rápido intervalo. Ultra Farma está no coração da gente. Vem aí, doutora Patrícia Evangelista. Previdência, já já. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Ah, vá! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Ensaiando. Quer saber de uma coisa? Você só não se livrou daqueles quilinhos a mais porque ainda não conhece Belly Shape. Belly Shape contém Goodberry e vai te ajudar a se livrar daquela gordurinha que cisma em aparecer, principalmente na região do abdômen. Ele contribui para diminuir a absorção de gordura, inibe seu apetite e ajuda seu intestino a funcionar melhor. Já era hora de dar adeus àquela gordurinha que tanto te incomoda. Com Belly Shape, você seca a barriga. Ah! Diretor, corta! Por favor, corta! É que a saia tá um pouco grande. Ela caiu. Por favor, corta! Belly Shape, o verdadeiro seca-barriga. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E nós já estamos de volta com a doutora Patrícia Evangelista, começando 2015 em alto astral, né? Já cantei lá no começo do programa, Feliz Ano Novo, vamos respeitar, né? Ontem também eu cantei aqui com a doutora Patrícia. Ele cantou errado, viu, gente? É, Aí eu fui ia lá e falar, consertei. eu ia falar adeus ano velho, falei feliz ano velho. Mas também foi feliz, vamos respeitar. Agora hoje, quer que eu cante de novo? Feliz ano novo. Ah, gostou do... Não, adeus, ano velho, já foi feliz embora. ano novo, que tudo se realize no ano que já nasceu. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Saúde, querido. Falou saúde e falou Ultra Farma. Estação Saúde do Metrô, os complementos alimentares fantásticos da linha Cid Oliveira, ômega 3. Ômega 3, aqui, ó. Vê se Calinho esquece. Esquece nada. Vamos respeitar, não esquece nada. Doutora, tudo em paz? Passou bem? A noite de ano novo, já começando esse 2015. Sim, super bem. Pezão direito. Acreditando que esse ano vai ser cada vez melhor. Sempre. Essa doutora Patrícia é um barato. carlosmar@ultrafarma.com.br, você mandou seu e-mail. Nós estamos aqui, ó, para justificar aqui, para falar o que você, né? Tem um e-mail aqui importante, ó, já falando aqui em janeiro aí, ó. Em janeiro completo 35 anos de contribuição e completo também 54 anos. Se eu me aposentar, o fator previdenciário vai me pegar? Edgar Vasconcelos é quem escreve pra gente aqui. Edgar é homem, 30 anos de contribuição ele tem? 35, está completando agora em janeiro. 35, É. 54 anos De idade. Edgar, infelizmente, falta previdenciário, vai pegar você. Vai pegar. Vai pegar. Vamos lá, vamos explicar uma coisa muito importante. Toda aposentadoria por tempo de contribuição tem a incidência do fator previdenciário, que é obrigatório. O fator previdenciário, como a gente sempre explica aqui, é uma fórmula matemática ou atuarial que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Embora ele opte por uma aposentadoria integral com 35 anos de trabalho, pelo fato de ele ter 54 anos de idade, a expectativa de sobrevida novo, né? dele, ele ainda é considerado uma pessoa nova ou jovem para efeitos de previdência social. E aí, em função disso, o fator previdenciário vai pegá-lo e tende a diminuir em torno de 20 a 30% no valor do benefício dele
em função de ele ter apenas 54 anos de idade. Caramba, hein? Tá? Então, assim, o que é o meu aconselhamento para ele? Primeiro procedimento a ser adotado. Simule uma aposentadoria, porque você não tem como simular uma aposentadoria futura. O sistema não permite a gente fazer isso, né? Mas simule uma aposentadoria com 35 anos e com 54 anos de idade. Simule uma aposentadoria com 36 anos de idade, 36 anos de contribuição e 55 anos de idade. Vai colocando um ano a mais de tempo e um ano a mais de idade. A diferença que gera de um ano para o outro é em torno de 150 a 200 reais. Olha aí. Então, eu não sei se vale a Bela pena. informação, hein? Tá? Então, eu não sei se vale a pena porque a pessoa deixa de receber e continua pagando. Tudo bem? Ah, por causa Tá? de 200 reais, Tem que avaliar financeiramente, porque assim... compensa pegar. Porque assim, uma coisa é certa, Carlos, eu sou uma pessoa muito sincera e eu gosto de trabalhar e informar com lisura as coisas. Claro. O que acontece? O ideal é que a pessoa busque a melhor aposentadoria possível. Por quê? Porque o dia que ela for viver exclusivamente dos proventos da aposentadoria, ela tem que ter o melhor benefício possível para poder garantir a sua subsistência, né? Mas tem coisas que não valem a pena. Então, aí já não é uma questão jurídica, é uma questão monetária, financeira. Cabe ao advogado profissional habilitado na área de previdência dar a boa informação ao cliente e dando os caminhos que ele pode seguir, mas não definido por ele, que nem tem pessoas que falam, doutora, o que você acha melhor, eu dar entrada agora ou não? Tudo vai depender da sua necessidade. Claro. A verdade é assim, se você puder esperar um quanto mais e postergar a aposentadoria, porque você vai estar com mais idade, mais tempo de contribuição, melhor vai ser o valor do benefício, mas em contrapartida vai deixar de receber. É que tem muitas pessoas que se aposentam hoje e ainda continuam no mercado de trabalho laborando. Então aí meu aconselhamento, para quem decidir por isso, aproveite naquele período que está recebendo a aposentadoria e o salário, faz um pezinho de meia, entendeu? Faz uma previdência privada, investe aquele dinheiro num fundo, né? Num CDB, entendeu? E aí garante o futuro. Ou, se a pessoa não tem intenção de trabalhar mais muito tempo, talvez ela postergar um pouquinho, demorar um pouquinho mais para dar a entrada no pedido de aposentadoria e optar pela aposentadoria mais vantajosa. Mas, de qualquer forma, o primeiro aconselhamento é: faz a simulação. Faz com um profissional habilitado, um advogado que entenda da matéria, ou com um contador, não importa. Mas procure um profissional realmente habilitado, tenha certeza de quanto vai ser a perda que você vai ter nesse valor de benefício, entendeu? E aí faça as simulações computando 2 anos a mais, 2 anos a mais de idade, só para você ter uma noção do que muda e se vale a pena aguardar um pouquinho mais. É muito importante o que ele fala, porque tem muita gente, no caso dele, por exemplo, com 35 anos de serviço e 54 de idade, se ele está muito tempo na empresa, o que acontece? Ele se aposenta, ele consegue levantar o fundo de garantia. Então, muita gente faz isso, se aposenta, está precisando de dinheiro, ou precisa ou ter um negócio em vista, ou ter uma casa, se aposenta para levantar o fundo de garantia. E aí levanta o fundo de garantia, mas ele tem que falar com a doutora, fazer o que a doutora fez, falou, né? Tentar guardar o dinheiro, tentar aplicar. Uma vez um gerente de banco me deu uma explicação. Ele falou assim, ó, é mais vantagem você aposentar, exatamente o que você falou, do que você continuar pagando e esperar para aposentar depois para ganhar R$200, R$300 a mais. Então é uma vantagem você tirar agora, se puder aplicar o dinheiro, puder não mexer, põe lá. É que tem que ser analisado caso a caso. Tá? Né? Mas é importante a informação, mesmo porque isso é interessantíssimo. Toda vez que o INSS aposenta uma pessoa, ele encaminha junto com a carta de aposentadoria, de concessão da aposentadoria, tem um documento que chama Carta de Concessão / Memória de Cálculo. Ele manda junto com aquilo ali, com a carta de concessão, uma coisa chamada certidão PIS/PASEP / FGTS. Isso. É o que permite você fazer o saque do PIS e do PASEP, se tiver, e o levantamento do seguro, do fundo de garantia. Tudo bem? Tá? E é claro, aproveitar a oportunidade de dizer que toda pessoa que é aposentada não pode receber parcelas de seguro-desemprego. Ah, sim, tá? Não pode acumular, tá? Então, na verdade, em situações como essa,
Então, resumindo, e eu acho que a gente vai estar ajudando muitas pessoas. Deve ser analisado caso a caso. Eu aconselho primeiro o cálculo. Elaborado o cálculo, elabore o cálculo colocando 1 ano a mais de idade e 1 ano a mais de tempo de contribuição, vê o que dá diferença. Converse com a sua família, pondere, coloque tudo numa balança, vê se vale a pena ou não, para depois fazer uma opção. Porque aí já não é uma opção ou um aconselhamento jurídico. É a sua necessidade que está em jogo e não uma decisão jurídica, né? O que cabe ao advogado ou profissional habilitado que atua nessa área é dar a melhor opção para o seu cliente e não fazer a opção pelo cliente. Ele não pode fazer isso. Tudo bem? Tá bom? É verdade. E uma coisa importante, a doutora falou simulação. Hoje você consegue fazer a simulação no próprio portal do INSS, né, doutora? É que assim... É que dá trabalho. Não, além de dar trabalho, se a pessoa não souber fazer direitinho... Não vai dar o número certo, né? Não vai dar certo. Então assim, é legal se a pessoa não conseguir... Aí procura um profissional habilitado, tá bom? Você que está aí, inclusive a gente agradece muito aqui. Aliás, eu quero agradecer a todos aqueles que mandaram os e-mails para a gente em 2014, que continuem mandando em 2015, né? Porque afinal de contas nós estamos começando o ano aí. E agradecer muito aqui ao Edgar, porque você vê, o e-mail que o Edgar mandou esclareceu outras centenas de pessoas que estão por aí afora, que nos assistem. Então sempre é importante mandar um e-mail. Mande para carlosmalho@ultrafarma.com.br ou ainda você tem os canais do YouTube, onde você pode assistir a gente lá no YouTube. Você entra no canal Pernas Vídeo, Ultra Idade, lá tem todos os programas anteriores. E o que é legal dos programas anteriores é que tem assuntos lá que muitas vezes uma pergunta que 2 anos lá, que já passou 2 anos, mas a pergunta que foi feita lá tem a ver com o teu caso. Então a gente tem muitas visualizações no YouTube por causa disso. As pessoas assistem os programas para se informar e muitas vezes esclarecem uma série de dúvidas. Ou às vezes... dentro daqueles programas que você está assistindo, pinta lá uma dúvida de alguém da sua família, ou de você mesmo, ou de algum parente que está para se aposentar ou que já se aposentou, e aí você manda um e-mail para a gente. Nós temos essa especialista fantástica, que é a doutora Patrícia Evangelista, professora, doutora, no assunto realmente uma das mais preparadas aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque já a conheço há muito tempo. Então ela realmente, aqui nada é combinado, ela não vê pergunta nenhuma antes, não. Eu faço a pergunta aqui na lata aqui, né? Embora ela tenha acesso aos e-mails, mas ela tem, às vezes não tem tempo. A vida dessa mulher aqui é uma correria danada, viu? Você que pensa. É que hoje é feriado, né? Dia 1º do ano e tal, então hoje vai dar uma descansada, né? Hoje eu pretendo dar uma descansada depois do programa, pelo menos. Né? Pelo menos vai almoçar, né? Hoje tem um almoço com a família. Você vai me dar folga hoje? Não, 1º do ano, né? Você vai me dar folga agora, hoje? Agora, depois do programa, sim, mas amanhã tem que estar aqui, né? Nossa, você está muito exigente. Você está muito exigente. Você vê? Amanhã é sexta. Cantor, apresentador, jornalista. Amanhã tem que estar aqui, sextora, né? Cara, amanhã é legal que você gosta da sexta. sexta. E além de tudo, manda em mim, tá vendo? Legal Vocês estão vendo você aí? gosta da sexta, amanhã é legal, pô. Grande, doutora. Doutora, quero te desejar, já falei ontem, né? Mas vou falar hoje de novo. Um excelente ano de 2015. Já estamos nele. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa profissional sensacional, essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado por tudo, viu? Eu só desejo que Deus me dê uma coisa em 2015, além de saúde, e saúde para o meu filho e para as pessoas que eu amo, que Ele continue me dando uma coisa que eu acho que é essencial para todas as pessoas que estão finalizando esse ano, humildade. Que isso é uma coisa que, para mim, eu sou humilde eu sou igual com qualquer pessoa. E eu espero que você que esteja aí, do outro lado da telinha, também seja. Isso é um dos maiores ensinamentos que Deus pode ter dado para alguém. Ser humilde, respeitar as pessoas e dar amor ao próximo. Você falou uma coisa fantástica. E eu lembrei de uma coisa que eu vou dedicar a Sidney Oliveira agora. Eu vou falar exatamente, vou dedicar a ele. Porque uma vez uma pessoa queria ser sábia. Ela falou assim, eu quero ser sábio. Eu quero ser o sábio de todos, de todo mundo. E aí, quando chegou praticamente na hora que ele estava para morrer, ele perguntou lá para Deus, eu consegui ser sábio? Ele falou, não, você não conseguiu ser sábio. Mas eu tive tudo, eu fiz tudo, eu estudei, eu fiz, eu fiz tudo. Ele falou assim, você fez tudo na vida. Você galgou todos os degraus, só faltou um degrau você galgar. Por isso você não é sábio. E qual foi esse degrau? O degrau da humildade. Então eu sempre falo para o Sidney, Sidney, você é um sábio, porque você já galgou esse degrau, o degrau da humildade. Esse você já
Já galgou, né? O que vier é lucro. Esse você já galgou, por isso você é um sábio em tudo aquilo que você faz. Tá bom, Sidney? Muito obrigado por esse espaço fantástico. E eu renovo aqui um excelente 2015 para você, viu? E para todo mundo que está nos assistindo. Grande abraço a todos, doutora Patrícia. Pernas Vídeo. Aí eu vou te falar, tem um monte de sabe, hein? Pernas Vídeo subindo. A maior produtora do Brasil. Vamos respeitar todo mundo camisa 10. Um excelente 2015 a todos. Até amanhã, estamos aqui, se Deus quiser.